11 horas e 33 minutos, 34 agora, e a gente continua aqui falando e debatendo nossa cidade. Agora, Vanderlei Pérez, né? Cá estamos, né? A gente vai analisar, eu quero puxar com o Vanderlei um assunto que aconteceu agora, esse caso aí da ameaça ao vereador Fidel Faria, né? Quero puxar esse assunto, Fidel Faria sendo ameaçado, porque nós já tivemos casos parecidos aqui em Teresópolis lá no passado, e vamos puxar a memória do Vanderlei. Mas, Vanderlei, tudo que está acontecendo agora, esses últimos dias, e agora a definição de quem serão os candidatos, define esse final de semana, é um final de semana muito agitado. Segunda-feira, gente, o programa promete, hein? Segunda-feira a gente tem muita coisa aqui. E o Vanderlei volta segunda-feira aqui. Isso mostra que o governo já está no final? Quando esse período agora de início de abril, faltando 6 meses para a eleição, é quando começa a campanha e quando começa a acabar o governo, né? Então agora é hora de limpar as gavetas, até porque o que tinha de ser feito foi feito para o processo de sucessão. Quando é reeleição, não é o caso do prefeito, porque ele já foi reeleito, mas começa a sucessão. Então o governo começa a largar a cidade de lado e começa a se preocupar com a reeleição. Quando você tem uma reeleição, você tem a máquina trabalhando o que não trabalhou em 4 anos. Mas quando você tem um governo de sucessão, o prefeito está preocupado em arrumar a gaveta e fingir que está apoiando alguém, né? Ou então, em alguns casos, os governos se envolvem muito no processo de reeleição. Tivemos um governo assim em 92, quando o Tricano não podia ser candidato, porque não havia reeleição na época, e então teve ali a máquina se entusiasmando pela eleição do Noel, né? E a máquina não elegeu o sucessor. É uma característica de Teresópolis. Os governos sempre se reelegem, mas não elegem o sucessor. Nós nunca tivemos em Teresópolis um governo que elegeu o sucessor, apoiou aquele candidato e ele ganhou, né? Isso não ocorreu aqui ainda. Mas é um momento complicado, porque é a hora onde o eleitor, o governo cobra, o eleitor cobra as contas do governo, né? E o eleitor cobra a conta também do eleitor, o governo cobra a conta do eleitor, para ele receber, querendo a informação dele, e aí, eu estou aprovado ou não, né? Porque só se o eleitor aprovar o governo é que vai votar no candidato do governo ou no candidato, num caso de reeleição. Mas é uma mudança completamente. Agora começa também o período de muitas mentiras, o período de muitas fake news, né? Um período até arriscado. Você vê esse caso do Fidel, onde as pessoas se acham no direito de ameaçar alguém porque aquela fala do vereador está contrariando um possível interesse dele, seja na Câmara ou seja na Prefeitura, né? Então daí muitos ainda podem ter problema com a delegacia em função disso, né? E hoje ficou muito mais fácil você usar o serviço da Delegacia Civil, porque você faz isso pelo procedimento do computador, você faz uma denúncia, né? A denúncia é virtual, não tem aquela coisa de você ir lá, ficar o dia inteiro esperando, construir advogado. A polícia tem hoje, desse modelo de delegacia legal, ele é uma polícia muito mais cidadã, atende muito melhor ao cidadão, que antes precisava de construir advogado, de ir na delegacia, era uma demora danada, havia uma má vontade ou uma boa vontade, dependendo da pessoa, e isso não existe mais, porque hoje chega lá, é um processo que tem que ser dado a ele a um fim, né? Então, ou seja, é um procedimento onde vai ter muita gente aí se enrolando com a polícia, achando que pode fazer. Esse caso do vereador é muito grave. Não é uma ameaça apenas a um cidadão, é uma ameaça a uma autoridade. O que está em jogo por trás disso? Que pode ter desdobramento, inclusive, eleitoral, né? Mas é óbvio que a polícia vai descobrir quem foi. Poxa, é muita burrice alguém ameaçar com o meu telefone. O cara mandou pelo WhatsApp. O WhatsApp tem o e-mail, né, que é a base do WhatsApp. E o telefone tem o link do cadastro dele. Quando você tem um telefone, o governo, as autoridades sabem quem é você ou onde você está. E se o seu telefone foi roubado, aquele número vai também dar algum tipo de pista de quem fez a ameaça. E o delegado, certamente, que a esse momento já tem o nome do elemento que fez
o dono desse telefone, de onde partiu essa ameaça. E é preciso, sim, que tenha uma decisão, uma solução exemplar para que isso não vire uma rotina. As pessoas não podem ficar ameaçadas pelos interesses que movem os bastidores. Esse caso do vereador Fidel Faria, como o Vanderlei falou, obviamente, é óbvio que o delegado já sabe quem fez a ameaça. E agora, a hora que isso vier a público, nós vamos saber de onde veio isso. O que me espanta nesse momento da política é a banalização da informação, né? Você vê, ontem, na sessão de terça-feira, a vereadora Érica Marra disse na Câmara que no Pedrão as pessoas, para conseguir uma vaga na escolinha, tinha que beijar a mão numa salinha de alguém lá, que está a serviço de um vereador, porque o secretário foi indicado por um vereador. Sim. Que ele assumiu esse cargo em função da votação do prefeito na Câmara para ele não ser cassado. Olha quantos crimes eu já falei para você aqui, em questão de numa fala da vereadora, uma fala de tribuna, uma fala que tem fé pública, né? Então, ou seja, você não pode ter um elemento a serviço de um vereador numa secretaria. Você não pode vincular uma vaga ou não numa escolinha de esportes em função do interesse político. A coisa tem que ser para todos, não pode ser só porque é daquele grupo de vereador que vai ter vaga no esporte. E você não vê esse assunto chegando na polícia ou chegando no Ministério Público. Eu não sei de nenhuma ação contra esse possível erro administrativo ou esse possível crime em curso. Aí na sessão de ontem, quinta-feira, acontece coisa pior. O vereador Rangel diz, ele não sugere, não, ele diz abertamente que para o prefeito formar a sua nominata de vereadores, ele está pegando 70 mil para cada candidato, para o cara gastar na campanha. Se a gente tiver essa fala do vereador Rangel aí, a gente pode botar, tá, ô Gilberto? Por favor. Está dando nomeação de pote para quem for candidato para poder eleger, porque na verdade isso aí é tudo degrau, né, cara? Os candidatos de 200 anos vão ser degrau daqueles que vão se eleger de fato, porque o partido tem 22 candidatos e vai eleger um ou dois, né? E esse um ou dois já estão definidos. Todos aí já sabem quem vai se eleger nos partidos, que sempre tem uma surpresa, né? Porque alguns caem em votação, outros tem uma surpresa aí. Mas, de qualquer forma, na cabeça de quem monta a nominata, quando você compra alguém com 70 mil, com 5 ou 6 potes, ou 10 potes, com mais um cargo qualquer, você está querendo aqueles 200 votos dele, 100 votos, para poder fazer aquele volume de votos para eleger o mais votado. Só que isso aí é crime. Isso é um crime eleitoral explícito. Então o vereador denuncia um crime na tribuna da Câmara. Quando é que a gente vai ter a notícia aqui para dar no jornal de que o Ministério Público está encampando essa denúncia? Ou vereador, me diz aí como é que foi isso, onde foi que você viu isso, que prova você tem disso? A coisa não pode ser você não pode denunciar crimes assim tão abertamente e não haver uma providência, porque isso é muito ruim. Porque ele tem provas. Ele viu isso acontecer, no mínimo, ou ele tentou algum candidato para trazer para o grupo dele, para ele se reeleger também com esse grupo de candidatos que vão ser as escadas, e o cara falou para ele, não, ele me ofereceu 70 mil lá, mas me dá 75, claro que é crime, entendeu? Então você me dá 75 que eu vou por, ou então até contigo eu faço até por 50. Nós estamos falando de usar dinheiro público para isso, porque esse dinheiro não é do vereador, esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro não é do secretário, não é dos agentes políticos que estão no poder para fazer montar as suas nominatas. Isso é dinheiro público. Quando você contrata um pote, você dá 5 potes para um camarada ser candidato na sua nominata, esse pote, um salário aí de cerca de R$1.000, quem está pagando somos nós. E é o desvirtuamento do POT, que o POT é um programa, o Programa Operação do Trabalho é um programa de qualificação de mão de obra, né? Usa mão de obra, mas visa construir ali um cidadão, construir uma pessoa melhor para preparar para o mercado de trabalho. Ele fica 2 anos trabalhando ali, mas ele é preparado para dali para frente. Era para ser. Ele ia para o mercado de trabalho. Em princípio era para ser. Virou uma barganha. E eu lembro do pote com 300, 400 nomeados, depois foi para 700, foi para 1.000, foi para 2.000 e chega agora na Justiça, tem uma ação aí onde fala em 2.400 nomeados
na informalidade, não tem um controle de ponto, é tipo assim, ele veio sim, vamos pagar. Essa coisa da informalidade, com o aval da Justiça, porque você não vê providências muito enérgicas. Tem uma ação aí do Ministério Público, né, contra esse uso, mas não anda, dá tempo, mas não cumpre decisão, é muito complicado isso. Então, acho que para ser um exemplo para a sociedade, era preciso que essas denúncias, essas falas na Câmara, fossem responsabilizadas, né? Ou do vereador que está falando uma coisa pelo jogo da política, sem nenhuma, ignorando a consequência que pode sofrer, porque a liberdade da palavra ali é uma liberdade voltada à crítica, não pode fazer afirmações tão contundentes e não haver providência, ou então a providência que nunca chega. Ele tem que ter provas do que ele está falando. Ou indícios, pelo menos, para ter essa voz, né? Então, esses indícios certamente que existem, e a gente que acompanha os bastidores aí sabe muito bem, né, de como foram as coisas. A própria votação de cassação do prefeito, mês passado, ela direciona para isso. Você vê, no dia da votação, vereador sendo premiado com secretaria. Isso aí politicamente pode-se fazer até esse arranjo, mas é uma coisa extremamente imoral, e se ficar caracterizado que o voto tem essa influência, né, que o vereador votou com o prefeito, o vereador que sempre votava contra o prefeito, votou com o prefeito, e no dia anterior, ou no mesmo dia da sessão, recebeu uma secretaria de porteira fechada como prêmio, isso aí já é uma quadrilha, isso não é mais uma prefeitura, isso não é mais um governo, porque a coisa é muito explícita. E isso tudo vem acontecendo porque, ao longo do tempo, vem acontecendo muitas coisas e vai se passando pano por cima. Você vê essa questão da venda da água. Uma venda da água com um processo de licitação na prefeitura, a partir de um certo valor, você tem que ter o edital aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Né? E o valor da água é muito grande, a outorga é de 300 milhões. Então você tem o Tribunal de Contas, ele cancela a licitação da água porque ela está direcionada a uma empresa que vai ganhar e porque daquela forma ela representa dano ao erário. Vender essa água por 300 milhões é um dano ao erário, porque só o patrimônio da SEDAI vale 1 bilhão. E uma hora nós vamos ter que pagar esse patrimônio da SEDAI, porque a SEDAI foi embora e ela deixou um patrimônio na cidade e vai ter que ser ressarcida desse patrimônio. A SEDAI, não sei se você sabia, Hélio, o patrimônio em terras dela no município é mais de 1% do território. Nosso território é cerca de 800 quilômetros quadrados e a SEDAI tem 1% desse território. Isso vale um dinheiro e um dia nós vamos pagar. Isso tem que ser pago. Tem que ser pago. Isso não vale 300 mil só. Então arranjaram um jeito de arrumar esses 300 mil para uma empresa de fora vir e explorar a água. E sem o aval do Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas do Estado é quem vai dizer, esse é um bom negócio para o município, pô, esse negócio é legal. Ele diz, não, é ilegal, é errado, é criminoso, e arranja-se um jeito para vender essa água. Então a gente está vivendo nessa coisa da informalidade, e enquanto isso nós temos aí umas 10 ações na Justiça questionando a venda da água, e nada anda. A água, essa empresa está aí desde 6 de janeiro, já aumentou a água do comércio em 100%, e também não resolveu, nós já estamos em abril. A conta de alguém aí voltou para 150%? E a conta comercial? O comércio não ligou para isso. Tá nem aí. O povo não ligou, porque foi feita uma reunião lá na SEAT e não tinha ninguém. O Hélio, eu estou vendo um seriado agora, a Bomba e a Virada, né? Está na Netflix, isso é muito interessante. Os 2 últimos capítulos são destinados ao Putin. Então ele fala muito dos oligarcas, né? Dos oligarcas da Rússia, que é quem dominam. Quem domina o povo do dinheiro. Então, ou seja, e tudo é deles, né? E o que a gente percebeu hoje, nós temos aqui uma oligarquia em Teresópolis, né? Nós temos os oligarcas que bancam esse governo que está aí. Porque existe aquelas pessoas que estão se beneficiando. Eu não vejo nenhum problema quanto os empresários terem relação comercial com a prefeitura ou até se beneficiar de certas situações no desenvolvimento da cidade. Mas o que está acontecendo é um desenvolvimento apenas dos negócios desses oligarcas tupiniquins. Nós não estamos vendo um desenvolvimento na cidade. O que nós vemos, olha para trás um pouquinho, nós temos tido um processo de empobrecimento muito grande da cidade.
Quem era pobre há 5 anos está mais pobre hoje. Quem era miserável há 5 anos está mais miserável hoje. As filas de favor estão aumentando. Os arranjos para se manter dependendo da máquina estão aumentando. E a cidade está cada vez, enquanto algumas pessoas se beneficiaram, né? Então isso é muito ruim, porque, imagina, ontem, meu irmão, como é que é isso? Eu tenho que doar sangue para um parente e me mandaram ir para Petrópolis. Antes a doação era em meia hora, ele parava o que estava fazendo, que ele trabalha. Durante o dia as pessoas que doam sangue trabalham, né? Antes era só dar uma passadinha, já ia no meu núcleo, fazia doação, em meia hora, 1 hora está resolvido, volta a trabalhar, volta à sua atividade. Agora você tem que pegar uma van para ir em Petrópolis. A obra que está sendo feita de reforma do hemonúcleo, que eu não vi laudo nenhum de alguém dizendo pare esse hemonúcleo como está, porque ele não dá para funcionar mais como está, e a reforma poderia ser feita em 1 semana, 2 semanas, deram o prazo da reforma de 6 meses para uma reconstrução do hemonúcleo. Os 6 meses virou 40 meses. 40 meses. E se fosse 40 meses inaugurando, não, 40 meses com a mesma promessa de um dia inaugurar. Talvez estejam guardando esse hemonúcleo para inaugurar na semana da eleição como uma grande realização de governo. A gente tem que parar com essa... Agora a prefeitura me solta um release hoje de manhã, ou ontem à tarde, eu não sei, acho que foi hoje de manhã, olha como somos bons, estamos disponibilizando van para quem quiser doar sangue em Petrópolis. Fizeram uma festa disso, né? Como se fosse uma conquista de governo, né? A própria relação... Você tem aí, nós temos uma idade para saber de algumas coisas do passado. Lembra dos vampiros do passado que viviam do sangue de Teresópolis das doações? Do hemonúcleo. Será que isso voltou? Porque nada justifica. Do hemonúcleo, lembra? Antes do hemonúcleo, antes da relação, as pessoas que viviam do sangue. Que viviam do sangue, Essas pessoas que vivem do sangue devem estar se beneficiando desse rolo aí, porque não justifica. A incompetência administrativa do governo não justifica uma obra de 6 meses levar 40 meses, velho. Tem algum interesse muito grande por trás disso. Semana passada, a notícia da vez na imprensa foi, ou início da semana, foi a questão da merenda. Não tem merenda. Aí a prefeitura me faz uma licitação de 23 milhões de merenda. Para que uma licitação? Por que uma licitação de 23 milhões para merenda? Quanto a prefeitura gastou no ano passado com merenda? 10, 12 milhões? Por aí. Por que esse ano vai ser 23 milhões? Porque tem uma eleição para ganhar? Porque alguém tem que ganhar um pouquinho mais? Nós tivemos uma inflação de 100% do ano passado para esse ano? Eu não vi essa inflação, né? Não tem, se você comprou a merenda, gastou de merenda no ano passado cerca de 12 ou 13 milhões, por que vai gastar 23 milhões esse ano agora? Né? Falta um acompanhamento melhor disso. A Câmara, inclusive, com todo o seu empenho no jogo da política, ela tinha que ter um mecanismo de polícia interna do governo para poder fazer uma fiscalização eficiente. Porque faz-se o pedido de informação, a prefeitura responde outra coisa. O portal de transparência publica a seu bel prazer. As informações não estão lá em tempo real. Porque foi contratado uma empresa por tantos milhões, foi pago tantos % desse contrato. Isso tem que ser em tempo real. Entrou o dinheiro na conta, saiu o dinheiro da conta pública e entrou na conta da empresa, isso tem que ser informado em algum lugar. E o vereador tem que ter um mecanismo para saber disso, para poder fazer uma fiscalização eficiente. Então nós temos aí muitas coisas acontecendo e os mecanismos de controle não estão atuando da forma adequada. A Câmara faz sim o discurso político, faz o jogo, obriga o governo, acua o governo para ele fazer alguma coisa em função da falação política. Mas é preciso para que se justifique um organismo do município que custa 6% do orçamento, ele precisa ser mais eficiente. Ele está muito eficiente na falação, na crítica. Ação, não. Na ação de fiscalização, não existe fiscalização da prefeitura. Prova disso é que, voltando 5 anos atrás, qual era o orçamento que Tricano, Sandro Dias, Pedro Gil e Vinícius tiveram em 2018? O orçamento municipal. Eu me lembro, 480 milhões. 480 milhões. E a prefeitura pagava merenda, pagava o lixo, pagava as obras. As empresas, de certa forma, recebiam, pelo menos recebiam,
Quando a prefeitura contratava alguém no governo Tricano, no governo do Arley, a empresa era para entregar em 3 meses, entregava com 4 meses, tinha um aditivo aqui, o orçamento era 500 mil para fazer a reforma, fazia um aditivo de mais 20%, ia para 600 e pouco, e a coisa se resolvia. Hoje você tem obras aí do Lino Noronha com 3 anos fechada a obra, e a empresa, já 2 ou 3 empresas abandonaram a obra e não entregando. Da própria reforma da prefeitura? A reforma da prefeitura está abandonada, e uma empresa abandonou. Uma empresa cobrou 170 mil e abandonou, contrataram uma outra por 800 mil e ela abandonou também. A calçada da rodoviária, a calçada da prefeitura, que é uma segunda obra, a empresa de Brasília, que veio de emenda parlamentar para isso, que é a calçada acessível, veio dinheiro para isso. A prefeitura não usou dinheiro de PTU, de recurso próprio, usou recurso federal para isso. O recurso veio, sumiu dentro do orçamento. Sumiu dentro do orçamento? Sim. Sumiu dentro do orçamento. Não vão me processar, não, porque ladrão, quando fala em sumiu, quer processar. Entendeu? Eu não estou dizendo que roubaram o dinheiro, não. Eu estou dizendo que o dinheiro sumiu dentro do orçamento, como sumiu também o dinheiro do Canil, como sumiram vários outros dinheiros na prefeitura. Mas a prefeitura que não tem dinheiro hoje para pagar as empresas, e por isso a cidade está parada, ela dobrou o orçamento de 480 milhões para quase 1 bilhão no ano passado. Não, esse ano, 2024, agora é mais de 1 bilhão. 1 bilhão e 70. Então como é que... E cadê esse dinheiro? Cadê um mecanismo na Câmara de fiscalizar esse dinheiro entrando e esse dinheiro saindo? Fica só na boa vontade do prefeito colocar no portal de transparência? Fica só a boa vontade dele de colocar no orçamento municipal, que é um arranjo de letrinhas para lá e para cá, que ninguém entende aquilo, tira daqui, tira dali, mas eu quero saber onde está o dinheiro e onde o dinheiro é gasto. A população não tem essa informação, e a Câmara, que é o principal órgão de controle do Poder Executivo, não tem mecanismos para acompanhar esse gasto desenfreado e sem critério da Prefeitura com as suas despesas. Porque se a Prefeitura existia, se os governos existiam regularmente, de forma capenga que seja, na política velha que seja, vamos dizer que esse governo veio aí esse governo empreendedor veio para mudar tudo. Mas ele agora tem o dobro do orçamento. Então a empresa era para receber em dia, com a metragem cobrada e recebida, tudo era para estar funcionando, mas não está funcionando. Tem muita coisa errada e ninguém sabe onde está o erro, que é o pior. Deixa eu passar aqui algumas pessoas falando com a gente, inclusive pergunta para o Vanderlei. Leandro Ramos Matos, ele botou: Hélio, meu sogro trabalhou, se aposentou, quando precisou de uma vaga na UTI não tinha, foi transferido para Volta Redonda, onde faleceu. 2 dias depois... onde faleceu 2 dias depois, uma negligência total. Lamentável ver o poder público brincar com a população de Teresópolis. Um prefeito que falou que Teresópolis tinha passagem de ônibus mais cara na época, onde pouco tempo depois assumiu o cargo prefeito e aumentou a passagem. Marcos Rabi botou aqui: Vanderlei, o PSB vai apoiar o PL em Teresópolis? Você acha que o Molon vai se acertar com o Vinícius Clausen? Ué, perguntou, pode tem tudo. que te falar, ué. Pode tudo, né? Breve teremos mais pote que o funcionário público concursado. É verdade, porque o que a gente precisa é de um concurso público, né? Mas não tem. Quem está assistindo a gente é o vereador Fidel Faria. Fidel, vou te ligar depois. Eu preciso que você venha aqui na televisão falar sobre a ameaça. O que, aliás, nós falamos muito hoje, Fidel, sobre essa ameaça, a matéria que a gente fez aí, botamos no ar. E o presidente da Câmara falou que tudo tem que ser apurado. Quem falou sobre esse transporte de passageiros, de paciente para outro lugar? Transporte de paciente, Leandro Ramos Matos. Você vê, é o caso do Leandro. Tem muitas famílias em Teresópolis que, a partir desse serviço de rebocoterapia, que a gente criticava muito quando o Nelson do Posto fazia em Guapi, né, trazendo os seus pacientes de Guapi para Teresópolis, sobrecarregando o Hospital das Clínicas, e aqui na imprensa a gente criticava essa ação, em vez de Guapi se preocupar em ter um hospital próprio. Hoje a gente manda para lá. Hoje a gente manda para lá, e a gente está mandando paciente para Volta Redonda, está mandando para cidades da Baixada, para cidades de Minas. Só que a prefeitura, ela é ineficiente. Todo mundo ficou uma semana na UPA esperando para fazer o transporte do paciente para o município. Você não tem ideia do que é para trazer esse paciente de volta, seja recuperado ou seja o corpo dele quando morre em outros municípios. É uma agonia da família indo em balcão de favor da prefeitura para conseguir o traslado do corpo de volta, ou o traslado do paciente de volta, ou
a levar um parente para fazer uma visita, porque a vida no hospital é muito difícil. Você já esteve internado, eu já estive internado, a gente sabe como é que é. A presença de um parente naquele dia de visita, ela é muito importante, porque não é só o consolo da camaradagem, não. Tem, assim, algumas ações que são precisas ser feitas pela família, de levar uma roupa, de, às vezes, levar uma atenção que é necessário. Isso você faz quando esse paciente está internado no Hospital das Clínicas, ou está internado no Hospital São José, ou na Beneficência. É só você pegar um ônibus, pegar um táxi, pegar o Uber, você vai lá e resolve isso. Agora, como é que você vai ver um parente em Volta Redonda? Essa semana eu visitei o Marcelinho, o Marcelinho caiu de bicicleta, ou caíram com ele, né? Ele foi atropelado por um pedestre, e aí eu fui no Hospital das Clínicas. Olha o conforto do teresopolitano. Eu vou de carro, eu dei um jeito, eu fui até o Hospital das Clínicas, me apresentei, peguei meu crachá, minha hora da visita, subi, fiquei lá meia hora, uma hora com ele, lá dei atenção a ele. Para ele foi muito bom aquilo, para mim foi muito bom aquilo, e eu voltei para casa. Isso é um direito que nós temos, não existe essa possibilidade de ser uma coisa regular, um paciente nosso ir para Volta Redonda para se tratar de uma coisa que a gente tem condições de receber, de atender aqui, que é só fazer um convênio adequado com o Hospital das Clínicas, é só ampliar, criar um mecanismo qualquer para a cidade atender melhor, porque todos os atendimentos estão sendo feitos fora, nós podíamos fazer aqui, e não estamos fazendo, e a gente passou a ver isso como coisa normal, e não é normal, porque isso não era normal nem nos governos ruins do Tricano, nem nos governos ruins do Arley, nem nos governos complicados de Jorge Mário e outras coisas nós tivemos em Teresópolis, né? Esses serviços eram básicos. E o ruim do governo eram outras coisas, mas isso era o básico. Deu um toque no microfone. Ouviu o sinalzinho? Sinal de almoço? É, hora de almoço. Então, meio-dia, hora da gente se despedir, né? Segunda-feira. Vanderlei vai ter que estar aqui segunda-feira, não tem jeito. Segunda-feira. Poderemos já saber alguma coisa sobre a ameaça ao vereador Fidel Faria. Pode ser que até segunda-feira a gente já saiba até quem fez a ameaça. Vamos aguardar para ver. Segunda-feira, quem são os vereadores, quem são os candidatos, obviamente, né? Que tudo define nesse final de semana. O que pode acontecer até segunda-feira? Vamos saber se tem gente recebendo 70 mil, se não receberam 70 mil. Então, segunda-feira, você já sabe que o programa vai estar muito quente a partir das 10 horas da manhã. E mais ainda, o caso dos vereadores que foram presos com fitas de vídeo que o Instituto Carlos Éboli botou como se fossem adulteradas. Vamos aguardar a solução disso, que é matéria também do Jornal Diário neste final de semana. É matéria, né? Essas fitas, eu passei os olhos nesse laudo do Carlos Éboli. As gravações, existem dúvidas. Existem pontos de dúvida do Instituto com relação a algumas de sobreposição, de gravação e tudo mais. Isso aí, e o Instituto diz o quê? Quero ver o gravador, quero ver o computador para poder saber se essa dúvida aqui ela é oriunda de um defeito técnico ou ela foi manipulação. É por isso que quando se tem uma gravação sendo usada num processo, tem que ser acautelada a forma da gravação. Foi pelo celular? O celular tem que estar disponível. Esse celular você tem que guardar ele como um bem Sim. acautelado. E no caso, parece que o celular foi roubado, é isso? O computador, HD, que pegou fogo? Pelo que o Léo falou que eles não essas desculpas podem até colar para não poder apresentar. Mas pode ser que sugira na justiça de que esse sumiço dos gravadores, o fogo no computador, tenha sido uma coisa providencial, porque poderia caracterizar que houve a montagem. E aí nós temos uma possibilidade de crime, e crime de mais de um. Crime de mais de um é formação de quadrilha. Então, ou seja, é muito ruim, a essa altura do campeonato, a gente imaginar que toda aquela coisa da prisão dos vereadores foi uma coisa tramada para venderem a água sem autorização da Câmara, né?
porque você está falando de prender pessoas para obter um resultado político, um resultado financeiro, um resultado de um negócio qualquer em curso. Então, ou seja, a gente pode ter alguns procedimentos ao longo dos meses da política que já é tão conturbada em Teresópolis, né, e envolvendo essa questão que é uma questão já de polícia. Não é mais questão de justiça mais, não é uma questão mais política, né? Isso é um caso de polícia que pode envolver até mesmo em novos processos onde pessoas ditas de bem podem estar aí atrás da tranca por crimes que teriam cometido. É isso aí. Ela chegou ali e fez assim, ó. Conversa para depois, né? Ela chegou ali e fez assim. Segunda-feira, aliás, Jornal Diário nesse final de semana, 2742-9977, você vai receber no seu celular. Tudo isso a gente vai estar lá falando no Jornal Diário e já viu que segunda-feira vai estar muito quente o programa. Muito obrigado, bom final de semana, até segunda, 10 da manhã. Tchau!